Fala galera, tudo bem? Me chamo Hanna. Hoje a gente está num cenário meio diferenciado, a orla aqui de Santarém, para falar sobre por que eu decidi estudar Química por 2 anos e meio e acabei sendo medalhista de bronze na Internacional de Química em 2021. Bom, eu mesmo não acredito que isso aconteceu, até hoje eu ainda tenho uma dificuldade de acreditar, mas o fato é que lá no 6º ano eu já comecei a gostar de Química porque eu fui pegar os livros do meu irmão que estava começando o ensino médio e, enfim, meu irmão sempre teve uma habilidade muito maior na argumentação do que na ciência e aí eu era a nerdola. Enfim, fazer o quê, né? Peguei primeiro os livros de física, li o primeiro capítulo, já tava querendo que eu soubesse o que era uma equação. Na época, eu ali começando o 6º ano, só sabia o que era, nem sabia o que era regra de 3 ainda, fazer o quê? E daí fui pro livro de Química. Livro de Química, a abordagem começa ali primeiro qualitativamente, então você vai entendendo o que é a matéria, as propriedades físicas, as propriedades químicas, e eu achava aquilo muito fantástico, porque eu conseguia explicar, por exemplo, o vento. Sim, quando eu descobri a questão da densidade, que o ar tinha densidade, eu fui ver isso na aula de geografia, eu sabia explicar isso por causa da química. Então, desde ali eu já gostava de química, mas quando as pessoas me perguntam, assim, me perguntavam em entrevista, eu sempre respondia, é porque numa questão do Feltre eu vi que a gente tinha como calcular quantas moléculas de açúcar você tinha em 2 colheres de café. E de fato, esse foi o momento que tudo mudou. Mas tem uma história, né? Tem ali até chegar naquele ponto. No 9º ano, a gente tinha que ter aulas de químicas, mas não porque a gente era obrigado a ter aula de químicas, mas simplesmente porque na apostila que a gente usava tinha material. Só que a SEDUC, eu estava no colégio do exército, não, militar, da polícia, não tinha professores de química. Então quem dava as aulas eram professores de biologia. E daí a minha professora, ela queria que todo mundo se desse bem na matéria, não queria que a galera reprovasse em química. E daí ela passou um trabalho que era simplesmente você copiar e colar as questões do livro e marcar. Você não tinha que explicar, enfim, você tinha até as respostas. Mas eu lá, com a minha cabeça de, não, velho, eu sou nerdola, eu vou fazer as coisas certinhas, etc, etc. Eu fiz o trabalho 4 vezes. E quando eu recebi a nota, tinha lá um 8. E eu esperava um 10. E o problema todo era porque eu tinha escrito ácido mais base da água e sal, e não sal e água. Então, obrigada, ônibus. O problema todo foi essa mudança. E eu argumentei com o professor, eu falei, tipo, cara, mas não muda. É uma equação, você vai mudar a ordem, não muda o resultado. E, enfim, não deu certo. Eu continuei com o meu 8. E a partir daquilo eu queria estudar até o ponto de provar que a professora estava errada. Enfim, acabou que eu saí lá do colégio, fui para outro, mas continuei estudando química. Eu peguei os livros do Ricardo Feltre, professor finado, que, enfim, e conseguiu ensinar muitas pessoas química de uma maneira muito didática. E eu achava que toda a matéria da química estava ali naqueles livros, e eu falei assim, não, quero estudar isso aqui até a última gota, eu quero saber tudo que tem no mundo sobre química. E nos livros do Feltre eu encontrei uma questão que era sobre a quantidade de moléculas de açúcar que você tem em 2 colheres de café. E pra mim aquilo era incrível, porque se o átomo é tão pequeno, como é que a gente consegue calcular a quantidade? E desde daquele momento eu queria estudar mais e mais, não agora pra falar que a minha professora estava errada, mas pra entender como é que isso funcionava. E cara, a partir daquilo foi o esquema de pirâmide infinito, porque simplesmente não tem como parar. Uma vez que você começa a estudar química e você quer embasar mais e mais e mais, é uma área muito grande, cara. Você não vai parar se você tiver sempre a curiosidade. E isso eu tava no meu 9º ano, e do primeiro, acabou que no final do 1º ano já tinha todo o assunto do ensino médio na minha cabeça. E fui em 2º lugar na Olimpíada Regional. Fui chamada para estudar no Ceará e acabei estudando 2 anos e meio até chegar na Internacional. Não foi um caminho fácil. A Olimpíada de Química, para eu descobrir que existia uma Olimpíada de Química, eu tive que descobrir que existia uma internacional primeiro.
um dos grandes desafios, um dos grandes problemas que eu sempre apontei das universidades de Química era o quão mal ela era divulgada. Hoje melhorou um pouco mais, mas, cara, na minha época, pra você saber como é que o processo funcionava, era absurdo. Eu li o site, eu não entendia. Eu achava que tinha como você ir pra uma internacional com um ano, que era completamente absurdo, né? Então eu chegava e falava pra minha mãe, mãe, será que tem como ir pra internacional na Turquia? Sendo que o único, tipo, era um gap de um ano, mas na verdade você tinha que estudar por 2 anos e meio. Enfim. Amo. Pois é, então foi essa a história. Como eu amo gravar ao ar livre. Ai. Enfim, essa foi a história de como eu caí nesse esquema de pirâmide chamado Química. Hoje em dia eu tenho uma relação de amor e ódio. Hoje, por exemplo, eu vou ter que estudar Química, mas, enfim, não é como se eu tivesse todo aquele brilho nos olhos que eu tive outrora, mas eu ainda tenho muito respeito por essa ciência. Enfim, bom final de semana.